Hoje eu venho falar-te da projeção narcisista. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Flora Rocha e eu sou coach de relacionamentos tóxicos e abusivos. E neste canal nós falamos sobre transtorno da personalidade narcisista, ou como se diz em português, perturbação narcísica da personalidade. Falamos também da carência afetiva, codependência, dependência emocional. E como é que nós podemos tratar e nos livrarmos disto tudo? Projeção é uma conduta pelo meio pela qual a pessoa projeta na outra, transporta para a outra pessoa características que são suas. Vai projetar no outro aquilo que pensa, aquilo que sente, aquilo que diz. Vai passar isso para a outra pessoa. Se a pessoa é ciumenta, essa pessoa vai dizer que o outro é que é ciumento. Se a pessoa é mentirosa, vai dizer que o outro é que é mentiroso. É projetar na outra pessoa algo que está dentro de si. A projeção é um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa que a pessoa tem para defender o seu próprio eu, o seu próprio ego. E todos nós, em algum momento, já fizemos isto de forma inconsciente, porque a projeção ela é feita de forma inconsciente. E todos nós, em algum momento, num pico de stress, já projetamos para o outro algo que nós estávamos a sentir, algo que nós estávamos a pensar e passamos isso para a outra pessoa. Há teorias que defendem que esta projeção foi aprendida na infância. Crianças que cresceram com pais que eram agressivos e que disseram que a criança é que era agressiva, pais que mentiam e diziam que a criança é que mentia, pais que manipulavam e diziam que a criança é que era manipuladora. A criança ao crescer, aprendeu, adquiriu isto como uma sua forma de linguagem, como a sua forma de comunicação. E ela hoje faz isto de forma inconsciente. Um exemplo de uma forma de projeção que é feita de forma inconsciente é quando tu projetas no outro valores que são teus. Certamente já deves ter ouvido alguém a dizer: caramba, emprestei dinheiro a fulano e ele não me devolveu. Eu sou tão honesto, como é que me foi fazer isto? Tu és honesto e tu projetaste no outro um valor que é teu. Por exemplo, tu foste traído e tu dizes: mas eu sou tão fiel, eu nunca traí ninguém, como é que ele me vai trair? Ou como é que ela me vai trair? Como é que ela me pode fazer isto? Projetaste nessa pessoa um valor teu. Tu és fiel. Tu não trais. Mas a outra pessoa não está alinhada com o teu valor, mas foste fazer essa projeção nele de uma forma inconsciente. O problema da projeção é quando ela é feita de uma forma patológica. E pessoas com transtorno de personalidade, com perturbações da personalidade, elas utilizam a projeção também como um mecanismo de defesa do ego, como um mecanismo de defesa daquilo que pensam, daquilo que sentem, mas utilizam isso para manipular e fazem isso de forma constante. Estão constantemente a fazer uma projeção no outro. Um exemplo muito comum de uma projeção narcisista é o narcisista acusar outra pessoa de estar a trair. O narcisista vai-te acusar, e eu digo narcisista, mas também pode ser a narcisista, porque narcisista pode ser homem como pode ser mulher. O narcisista vai dizer à outra pessoa que ela está a trair, ele vai-te dizer que tu estás a trair. E tu sabes que isso é falso, porque uma projeção é algo que é dito, mas não corresponde à verdade, é falso. Então ele vai-te dizer que tu estás a traí-lo e tu sabes que isso é falso, que isso não é verdadeiro. Tu não estás a trair esse narcisista, não estás a trair essa pessoa, mas essa pessoa vai dizer que tu estás a trair. Está a projetar em ti algo que ele está a fazer. Quando ele está a fazer essa projeção em ti, ele vai-te pressionar, vai-te questionar. Por exemplo, se tu saís com ele, e isto acontece, é muito frequente nos testemunhos de pessoas que sobreviveram a um relacionamento abusivo, em que quando saíam com um narcisista, as pessoas acabavam por sair, olhar para o chão, tinham medo de olhar para a frente, porque tinham receio que se fosse uma mulher
Ela tinha receio que outro homem olhasse para ela, porque o narcisista ia perguntar: quem é? De onde é que conheces? Mas vocês já se falaram? Mas porquê é que ele estava a olhar para ti? E a pessoa simplesmente olhou, porque na rua a gente olha para uma pessoa que está à nossa frente, que vai passar, é normal olharmos. Mas o narcisista vai questionar a pessoa, vai-te questionar constantemente e tu acabas por não teres medo que olhem para ti para evitares que haja discussões. Se por acaso vais sair sozinho ou vais sair sozinha porque decidistes ir às compras, por exemplo, o narcisista vai-te questionar que tu não estás a ir às compras, ou que se foste às compras foi para te encontrares com outra pessoa. Ele vai fazer uma projeção em ti, ele vai te perguntar por onde é que tu estás, com quem é que tu estás, com quem é que tu fostes falar. E tu foste às compras. E quando tu dás por ela, porque há pessoas que já o fizeram, quando tu dás por ela, tu estás a fotografar o local onde estás a fazer as compras para provar ao narcisista de que tu estás realmente a fazer compras e que não te foste encontrar com ninguém. Mas quando ele te diz isso, ele está a fazer uma projeção, porque está-te a acusar de algo que é falso, que não corresponde à realidade. Quando, por exemplo, o narcisista falta-te ao respeito, utilizou um vocabulário menos decente contigo e tu vais-lhe dizer que sentiste que não fostes respeitado ou que não fostes respeitado, vais-lhe manifestar isso, o teu desagrado, que não gostastes. Ele, de imediato, vai dizer assim algo do género: ah, é? Mas tu estás sempre a fazer isso. Ele nega. Ele vai negar. Porque ele utiliza a projeção para manipulação e para se ausentar de qualquer responsabilidade que tenha sobre aquilo que te está a fazer ou que está a dizer sobre ti. Qualquer pessoa, uma pessoa normal, saudável, quando é acusada de um comportamento menos correto, neste caso de uma projeção, essa pessoa vai parar, vai refletir, vai analisar e depois vai pedir desculpa, porque percebeu que errou. O narcisista não te vai pedir desculpa, porque isso seria admitir que está errado. E o narcisista, na sua cabeça, na sua percepção, ele não erra. Porque se ele é um ser perfeito, se ele é um ser superior, um ser grandioso, então ele não erra. Quem erra és tu. Quem está a mentir és tu. Por isso ele não vai te pedir desculpa pelo que está a dizer ou pelo que está a fazer. A grande armadilha da projeção, e há duas grandes armadilhas até da projeção. A grande armadilha da projeção é que uma ideia repetida constantemente, uma mentira repetida constantemente, ela torna-se uma verdade. Tu de tanto ouvires de que estás a mentir, de que não estás correta, de que estás a trair, em algum momento isso vai se transformar numa crença e tu vais acabar por acreditar nisso. Quando tu ouves constantemente de que és falsa, ou de que és falso, de que és incompetente, de que não és capaz, de que sozinho não consegues, de que fazes tudo errado, que não fazes nada de jeito. Quando tu constantemente és acusado disto, esta crença vai-se transformar, tudo isto vai se transformar numa crença dentro de ti e tu vais acreditar nisto. Até porque a maior parte destas coisas que o narcisista está a dizer, tu já ouviste até desde a infância. Muitas vezes, a pessoa que está a ouvir isto e que está numa situação de a viver isto agora, é algo que ela já ouviu desde a infância. Tem muitas pessoas que ouviram isto desde a infância, de que não são capazes, que não fazem nada de jeito, que não sabem o que é que fazem, que não sabem escolher. E isto transforma-se em crenças e tu acreditas que realmente és assim. A outra grande armadilha deste tipo de projeção repetida constantemente é que tu com o tempo começas a aceitar a culpa, começas a achar que se calhar tens alguma culpa no meio disto tudo. Começas a achar que pelo facto de ele ser muito ciumento, será que és tu que estás a fazer alguma coisa para provocar esse ciúme? Será que és tu que estás a ter algum comportamento que desperte esse ciúme nele?
como isto é repetido constantemente, tu vais assumindo esta culpa. Se ele começa a dizer que a tua roupa que não está adequada, que estás vestida de forma mais indecente, tu vais acabar com o tempo por alterar a tua forma de vestir. E quando dás por ela estão 40 graus e andas de gola alta. Porque não percebes o que está a acontecer. Porque estás a aceitar essa culpa. Agora uma coisa muito, muito importante que eu quero que tu ouças com muita atenção. Esta informação que tu agora tens sobre a projeção, que já estás a perceber o que está a acontecer na tua vida, eu quero que tu uses isto a teu favor. Se tu conseguires, quando na altura em que o narcisista está a fazer a projeção sobre ti, se tu conseguires controlar a mágoa, se tu conseguires não reagir e observares mais, tu vais perceber que a projeção de um narcisista são confissões. Se tu não te deixares levar pela emoção do momento, se tu parares, se tu olhares para o que está a acontecer, se tu conseguires perceber que aquilo não é pessoal, que aquilo não é contigo, é algo que ele está a projetar, que está dentro dele, é uma projeção daquilo que ele está a sentir, daquilo que ele está a pensar, daquilo que ele está a falar, que isso não tem a ver contigo. Se tu fores um filtro e não uma esponja, tu vais acabar por perceber quem realmente é essa pessoa que está contigo. Por exemplo, se o narcisista ou a narcisista te pede para fazer algo ruim, algo que tu não queres, e tu dizes que não, ele de imediato vai te chamar egoísta. E tu só disseste que não. Então quem é o egoísta aqui? Se ele está a mentir sobre alguma coisa e te está a chamar mentirosa, ou te está a chamar mentiroso, e tu sabes que não estás a mentir, tu tens consciência de que isso é falso, isto é uma projeção. Então, quem é o mentiroso aqui? Tenta não reagir. Quando tu sentires que estás a perceber uma projeção no narcisista, para. Isso não tem a ver contigo, tem a ver com ele. E observa o que está ali. Aquilo que ele está a acusar é aquilo que ele está a fazer. Fica atenta. Isto é muito importante. E eu queria te deixar ficar uma frase que Buda diz, e eu vou ter que ler porque eu não a sei de cor, que é: não é sobre você. Não leve nada para o lado pessoal. Os outros não fazem nada por sua causa. O que os outros falam e fazem é uma projeção da própria realidade deles, dos seus sonhos. Quando você se tornar imune a opiniões e a ações dos outros, não será mais vítima de sofrimentos desnecessários. No fundo é isto. Se tu observares o que o narcisista está a fazer contigo, se tu observares que estás a ser vítima de uma projeção, não reajas e observa. E fica atenta, fica atento. Se gostastes deste conteúdo, deixa ficar um like para que esta mensagem possa chegar a mais pessoas, para que esta informação chegue a mais pessoas, para que mais pessoas percebam o que está a acontecer na vida delas, para que despertem para a realidade dos seus relacionamentos. E se gostastes, subscreve o canal, porque eu vou trazer mais informações. Por isso, fica por aqui e vemos no próximo vídeo. Até lá, fica bem!